resposta é onde? Na questão de saúde. 6h21. Você já deve ter ouvido falar ou conhece alguém que tem gota. É uma inflamação nas articulações que causa muita dor, principalmente nos pés e joelhos. Já ouviu falar dessa doença? Nossa, e muita gente reclama. Às vezes muita gente até tem essas dores e não sabe que é a gota por função dessa, o que está causando esse problema. A repórter Mariana Pinheiro, o cinegrafista Herbert Bruno foram conhecer o José Donizete, que descobriu que tem gota há 22 anos. Teve momentos que ele precisou usar até cadeira de roda porque não conseguia se locomover. São muitos anos com dificuldade para descer a escada de casa. O seu Donizete descobriu que tinha gota depois de uma partida de futebol. Eu estava com 38 anos de idade, jogando futebol muito mal, por sinal, e sentia uma dor no dedão. E eu puxava esse dedão pensando que havia tido uma contusão ou coisa parecida, e eu fui constatar depois que era o meu ácido úrico que estava muito alto. A dor que o seu Donizete sente é comum para quem tem gota. A doença é provocada quando o ácido úrico que circula em nosso corpo não é eliminado pelos rins e pelo intestino. O ácido se acumula nas articulações, se cristaliza e causa inflamação nas mãos, nos cotovelos, joelhos e pés. Depois de 22 anos com gota, a dor já é uma companheira do seu Donizete. Mas mesmo com algumas limitações nos movimentos, ele consegue levar uma vida normal. O que não acontecia há alguns anos atrás. Já teve época dele não conseguir levantar do sofá. Cheguei a utilizar cadeira de roda. Então eu não tinha como andar, eu não conseguia dirigir, eu não conseguia trabalhar. Além da dor extrema. Quem tem gota, como seu Donizete, precisa evitar alimentos que aumentem o nível de ácido úrico no sangue, como fígado, bacon, tomate e bebidas alcoólicas. E quem não segue a dieta à risca vai ter dificuldade de se livrar das crises. Aí a gente consegue entender por que o seu Donizete vive com dor. E de vez em quando na alimentação o senhor descuida, como é que é? De vez em sempre. Tem que cuidar sempre, né, para não sofrer. E é esse o nosso tema do Bom Dia Responde de hoje, né? Vamos falar da gota, mas vamos falar também dos outros problemas relacionados ao ácido úrico, que é uma substância produzida pelo nosso organismo em excesso, faz mal, né? Então, Sueli, vamos conversar com a reumatologista do Hospital Geral de Goiânia, HGG, Rossana Moura Guedes, que está aqui com a gente. Obrigado, doutora Rossana, pela presença. Obrigada. Bom dia. O Donizete tem 22 anos, vai sarar mais não? Não. Ih. Então, o seu Donizete, ele é um paciente típico, né? É um homem de meia idade, obeso, provavelmente tem uma ingesta elevada de álcool, de carne, né? Que são os fatores associados à gota, né? Então, o que acontece é que aumenta o nível do ácido úrico no sangue e aí ele começa a depositar. Deposita nas articulações, causando a gota, pode depositar no rim, causando cálculos de ácido úrico e problemas renais, pode depositar na pele, formando os tofos, né? Me parece que ele mostrou um ali no cotovelo, pode depositar nos vasos. Então, assim, é um problema sistêmico. Então, quem tem gota tem que aprender a conviver com ela pro resto da vida? Na verdade, tem que tratar e, sim, tem medidas medicamentosas e não medicamentosas que são muito importantes, principalmente dieta, prática de atividade física. Não é uma bactéria que a gente pode matar, né? O metabolismo daquela pessoa realmente não consegue lidar com ácido úrico. E com isso a gente tem que ajudar, né? Para tentar diminuir esse nível do ácido úrico. Doutora Anderson, já temos perguntas aqui, participações de telespectadores sobre os problemas causados pelo excesso de ácido úrico no organismo. Glaucione, de Aparecida de Goiânia, quer saber quais os principais sintomas para percebermos que o ácido úrico está alto. No caso da gota, é realmente articular, né? Então, o paciente tem uma dor muito grande na articulação, com calor, com aumento de volume, fica vermelho. É uma inflamação importante que a gente diz. Ela é aguda, tá? Então, assim, ela começa de repente mesmo, como o seu Donizete falou, e na maioria das vezes acomete articulações de membros inferiores. Em 50% dos casos se inicia pelos pés, como ele falou no hálux, né? No primeiro dedo do pé. Mas também pode acometer tornozelos, joelhos.
E no caso da gota, e no caso do cálculo renal, são as cólicas. As cólicas renais, exatamente. E o Marcos Roberto de Goiânia diz o seguinte: uma dieta rica em proteína pode aumentar o ácido úrico? Quais as doenças que pode ocasionar? Sim, na verdade, no caso da hiperuricemia, né, que é o aumento do ácido úrico, 2/3 desse ácido úrico é produzido endogenamente pelo nosso próprio organismo e 1/3 é que vem da dieta. Então, sim, uma dieta rica em proteína, principalmente carne vermelha, frutos do mar, aumenta muito a produção do ácido úrico. Quem está fazendo regime normalmente troca o carboidrato pela proteína. Tem que tomar cuidado com isso. Tem. Agora, se for proteína de carne branca, né, não interfere tanto, apesar de que a gente sabe que toda proteína aumenta a produção de purina, mas da carne vermelha é pior. Inclusive, justamente nessa questão que o Anderson tocou, a Maria Helena disse que o esposo dela tem também excesso de ácido úrico, faz restrição de proteína e as crises de gota estão controladas, mas os cálculos renais não. Ela pergunta por quê. Tem muita relação com, na função renal, tem muita relação com o pH urinário, né? Então, assim, com a ingesta de líquido. Então, quanto menor o volume da urina, a quantidade de vezes que ele faz xixi, mais se acumula o ácido úrico no rim. Tá? Então, assim, quando é acúmulo renal, tem outros fatores que interferem. Mas, com certeza, a ingesta proteica é muito importante também. Aí foi aquela pergunta, né? Por que será que um tanto organismo produz tanto ácido úrico e outros não? Pode ser para daqui a pouco essa resposta? Claro. Pode ser para daqui a pouco a doutora Rossana volta com a gente para falar sobre essa produção do ácido úrico e também tirar sua dúvida aí de casa. Então você pode escrever para a gente, e-mail, tem o QVT e tem também o nosso WhatsApp. Participe, a doutora Rossana volta já já. Obrigada.